dia. Eita, não estava muito grudado hoje. Vamos nessa. Bom dia a todos. Quinta-feira. Hoje ela não tá aqui, mas até mais tarde. Minha casinha. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 5 de maio de outubro de 2017. O ano tá na reta final, no último trimestre. Um ano um pouco difícil, um ano de aprendizado, um ano de decepções, como por exemplo a cabeça em geral do povo brasileiro querendo a volta do passado. E um passado deturpado, né? Mas enfim. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal julgando ações por cunho pessoal, político e dogmático. Muitas vezes ignorando a própria Constituição que eles estão lá para defender há 29 anos. E ontem teve mais uma dessas, onde passaram por cima da lei da ficha limpa e determinaram que os políticos condenados antes de 2010 podem se candidatar normalmente, porque, ao contrário do que diz a lei, que determina 8 anos de inegibilidade, eles aceitaram o argumento de 3 anos de inegibilidade. É isso aí, cara, é isso aí. É realmente triste. Triste não é eles fazerem isso, triste é a gente estar aqui olhando e falando, puxa vida, hein? Que pena. A última vez que o povo saiu na rua, maciçamente, foi para defender uma coisa que esses próprios defensores sabem que era irreal. Mas enfim. Mais uma vez a classe média prevaleceu. Então, semana passada você teve o Supremo dizendo que é permitido o ensino confessional nas escolas públicas do país. Laico. É um país laico-religioso, né? Mas enfim. Eu não tô nem aí que a conversa é só nas últimas aulas, não é obrigatório, não é reprovatório. Cara, foda-se. Foda-se. Tá errado e pronto. E aí ontem tivemos essa nova interpretação de uma lei que não requer muitas interpretações, né? Que é a lei da ficha limpa. Nesse momento, Michel Temer está se defendendo, cumprindo os praxes burocráticos e estratégicos para a segunda denúncia. E é assim, né? Nós sabemos que é verdade, né? Nós sabemos que a primeira denúncia era verdadeira. Nós sabemos que a segunda denúncia é verdadeira. Mas barulho algum. A não ser dos que eu preciso excluir, que são os incríveis lulistas. Os incríveis lulistas. Que eu preciso excluir desse coro, que nem faz barulho, por sinal. E o resto
O resto é só o resto. E é um restinho de nada. É um... Isso, você veio pra esquerda. Eu espero muito que você vá pra esquerda. Olha só. Deu muita sorte. Se o ônibus andasse, tava ele agora, voltando pra pista dele. Mas tudo bem. Não aconteceu nada, então eu não posso falar nada. Assim como eu arrisco várias vezes. Essa noite eu tive, desde ontem à tarde, um incômodo muito parecido com algumas crises que eu já tive no passado de sinusite. Tava com dificuldade de respirar, tava com um acúmulo grande de catarro e tava com o rosto, o seio da face, como eles costumam dizer, bem dolorido. E a noite foi difícil. Passei a noite meio que limpando isso, né? Pinguei várias vezes o sorim, que até tô levando comigo. Tirei, limpei o tempo inteiro, expelindo, né? Bastante, um catarro bem escuro, que é bem típico, né? Quando a minha sinusite está mais atacada. E agora de manhã também tomei uma inalação, que ajudou bastante também, limpou mais um pouco. Assim, eu tô com um pequeno incômodo apenas agora, que espero não avançar. Vou ficar cuidando o máximo que eu puder. Sinusite é realmente uma coisa muito chata, muito chata. Talvez a gripe que eu peguei esses dias pode ter acelerado aí o processo, pode ter feito crescer o incômodo nas minhas vias nasais, né? Tá ficando bom aqui o recapeamento, viu? Eles estão fazendo rápido. Todo dia tem um pedaço maior já executado, né? Muito bom. Saí um pouquinho mais tarde, hoje tive que cuidar do Cauê sozinho. A patroa foi no médico, foi ver algumas coisas, inclusive foi na própria médica do Cauê para levar o resultado dos exames e vimos que ele precisa de um certo cuidado, está um pouquinho anêmico, tá? Falta de ferro, falta de glicose, a gente precisa dar um reforço aí, não só na alimentação, que ele não é fácil, mas nós vamos ter que dar alguns remédios aí, algumas coisas para reforçar aí, para trazer ele num nível mais normal aí. Infelizmente é isso, isso não é incomum. Nós nos preocupamos bastante com a alimentação dele, mas ele faz o ritmo dele. A gente não pode deixar isso, mas às vezes é mais delicado fazer isso. Questão de detalhes, enfim. Eu não tenho grandes preocupações com a saúde dele, porque ele não é de ficar doente direto. Ele, inclusive, ultimamente está bem melhor. A frequência com que ele fica doente é muito menor. Mas não é bom relaxar, né? Não é bom deixar se transformar numa coisa mais crítica. Os tempos são esses.
esses tempos são de preguiça mental cada dia mais acelerada, são de pouca análise, um pouquinho mais minuciosa, mais esforçada, de fatos que poderiam ser melhor explicados para não deixar uma ideia tão vazia, tão fraca na população. Ontem eu estava vendo uma reportagem da revista Piauí, que foi publicada no UOL, sobre o MBL, sobre a forma de atuação. Tiveram acesso a mensagens trocadas entre os membros. Dá pra entender um pouco, eita, nós, uma viatura ali na frente, saco. Dá para entender muito bem o sentido de organização e os objetivos específicos deles. Trabalham muito bem, por sinal. Conforme o que a gente tem percebido claramente, eles não vão se esforçar para deixar isso claro, deixar isso aberto assim. A questão é Dória. O trabalho deles é pro Dória. A chapa já está bem formada, já está bem definida, de que é a ACM Neto, vice de Dória, candidato à presidência. A coisa é partidária, é pessoal, porque eles deixam muito claro a questão de que não tem PSDB na parada. A coisa é realmente para esse lado mais pessoal mesmo. Já tô pertinho da viatura aqui, vamos ver o que eu consigo. Acho que não, agora não vai ser ainda. Esse pedaço é mais delicado. Vamos ver como vai ser aqui. Quase que a polícia me atropela aqui. É que quando abriu, né? Abriu pra ele também. Enfim. A forma como eles trabalham. São todos jovens. São todos bem jovens. Caramba, fechou aqui. Fechou, vou me ferrar, né? Vou eu me ferrar. Lá vem eles. Chegaram. Se não tivesse fechado, já tava lá embaixo. Tava descendo ali a curva. Vai parar a gente ali daqui a pouco de novo. Eles querem uma linha de políticos mais retrógrados. Eles querem a linha conservadora mesmo. Tanto que a ideia principal aí, pelo contexto de hoje, né, que eles estão vendo, é de que o Dória saia do PSDB, se candidate pelo PMDB. Enfim, a forma como eles abordam os membros, doações e tudo mais, há uma organização, ao que parece até relativamente transparente, né? Não tem ninguém, ao que eu entendi, não tem ninguém ganhando
dinheiro com isso ainda. Sério mesmo, cara, você deu aquela super acelerada pra andar na nossa frente desse jeito? É o de sempre, né? É o de sempre. Mas enfim. E nessas doações eles inteligentemente também pedem doações de milhagens. Pessoal doando milhas aéreas para eles se deslocarem aí, alguns membros, o Kim, né? O Rei Kim, né? Para Brasília, para onde for preciso. Aí. Oi. Esse da scooter é ruim, mas é ruim, velho. Ave Maria. Aí ele na minha frente de novo. Olha minha sina. Olha minha sina. Ué, polícia, agora parou a pressa? Olha ele aí. O imbecil. Não quero você na minha frente, imbecil. Os outros podem ir. Muito ruim. Agora, eu vou deixar aqui bem tranquila a questão, como eu já falei antes, várias vezes antes, de que eu preciso pré-moldar a minha cabeça. Preciso mesmo pré-moldar a minha cabeça. Porque é bem possível que seja essa linha. Seja esta linha específica que vai disputar com Jair Messias Bolsonaro. Então, cara, prepara o espírito, prepara bem o espírito, porque pode haver necessidade de votar nessa linha. Nessa linha. Porque, primeiro que eu acho que eu tenho um dever comigo mesmo de não votar no Lula. Eu tenho uma questão de coerência mínima. De coerência mínima em não votar em Luiz Inácio da Silva. Mas, cara, você é muito ruim. E aí? Não, a senhora vai esperar. Esse aqui vai voltar pra cá. Ele continua querendo passar os caras pela direita. Fica difícil, né? Por que ele foi por aquela linha? Ele só tá vindo pra cá. E também há uma enorme possibilidade de um anseio popular muito mais forte se concretizar em vista dos representantes judiciais, representantes jurídicos que apuram as questões específicas de corrupção no nosso país nesse momento. No começo dessa conversa eu estou falando do Supremo. E eu posso incluir Polícia Federal e posso incluir
Porque ninguém é despolitizado. Então essa questão de justiça sem política ou de escola sem política, ela é uma utopia, ela é uma falácia, ela é uma frase feita, ridícula. Como vocês são imbecis, hein? Mas a linha caminha para se impugnar, se reter a candidatura Lula. E eu vou dizer uma coisa para você. Embora ache, mesmo que não impugnem a candidatura dele, embora eu ache que ele não ganha, mas se alguma coisa acontecesse, e existe sim uma possibilidade, existe essa teoria de que as categorias mais fracas, em maior número, e cada dia mais fracas, podem seguir a linha de Lula, que é um rouba mais faz, mas é um faz. É um olhar para a população mais carente, que está sendo há 1 ano e meio bem prejudicada. É a que mais paga o custo disso tudo. Agora, vamos supor que numa ínfima, na minha opinião ainda hoje, numa ínfima possibilidade do Lula vencer as eleições, acho que a cabeça das pessoas está muito tranquila em relação a um golpe militar. Não sei, tentar imaginar que em pleno século XXI, em 2018, um golpe militar, pode ser difícil, pode. Mas, cara, você viu os generais falando. Eles não estão falando que querem fazer dar um golpe militar. Eles estão falando que, se for necessário, fazem. E o que é necessário no entendimento deles? O que é, efetivamente, o entendimento deles? Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. É também uma possibilidade. Por isso que eu vou na linha de que, primeiro, há grande possibilidade do Lula ter a sua candidatura impugnada. Segundo, há grande possibilidade de Lula, se isso não acontecer, não ganhar a eleição. E terceiro, há grande possibilidade de que, se nada disso acontecer e Lula ganhar as eleições de 2018, ele não assumir. Ele não assumir. E aí a quarta linha, que é o que eu coloco, que é o movimento paralelo, que é onde eu estou treinando e moldando o meu cérebro para tentar aceitar isso de uma forma menos agressiva para mim, que é votar no João Dória, que é votar no MBL. Que é levar esse país para uma linha completamente liberal e completamente cada um no seu cada um. O que você tem e pode perder, o que você não tem, você não terá. Mas é só uma leitura. É só uma leitura. E se as coisas melhorarem? Poxa, as coisas podem melhorar sempre. Num contexto cultural, elas sempre melhoram. Resta saber se essas melhoras são o suficiente para um próximo passo. Para um próximo passo. Eu nem levo em consideração a presença do Ciro Gomes. Possivelmente ele seja candidato à presidência. E tenho clara e tranquila predisposição a pensar que não tem a menor chance que uma linha de origem esquerda, mas com tendência esquerda liberal, né? Uma coisa menos suja,
do que foi o PT, na minha opinião, pode ser uma boa solução. Para mim, o melhor candidato, no contexto do que a gente está vendo hoje, Ciro Gomes, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Agora, não tem, mas assim, não chega perto. Ciro Gomes hoje não deve ter 1% de intenção de voto. Ele sabe o quanto ele vai sofrer também com a coisa do irmão dele. É chato, né? É chato. Agora, é um cara de porte. É um cara de argumento consistente. É um cara de argumento consistente. Mas é só. A população, ao contrário disso, está procurando pessoas de argumentos inconsistentes. Como você explica o fenômeno Bolsonaro? Me explique alguma consistência naquilo. Mas não há nada perto. Não há nada perto de qualquer mínimo entendimento de consistência. Consistência política, consistência administrativa, consistência jurídica. Ainda tenho na minha cabeça. Ah, sim, é uma das coisas que nessa reportagem do MBL deixa muito claro que, ao que parece, a menos ruim das notícias é de que o Bolsonaro é carta fora do baralho em qualquer hipótese. Agora, para quem abraçou Cunha, para quem abraçou Moreira Franco, para quem abraçou bancada evangélica, que aliás é um dos focos. A linha evangélica é vista pelo MBL como a bandeira a ser tremulada. Bobinhos eles, né? É uma tendência. O Brasil está caminhando para um aumento drástico e rápido das linhas evangélicas. Eu diria que é o seguinte, cara, num pensamento muito simples, que esses meninos inteligentíssimos do MBL podem verificar melhor do que eu, porque é o trabalho deles. E me desculpa a quem queira discordar de mim, eu estou aberto a discussões. A linha de aceitação, de conduta do evangélico, ela é muito mais fácil de ser doutrinada e convencida. O católico, ele é um cara que ele segue relativos ensinamentos religiosos e morais, só que o católico é um cara que abre muito mais exceções na vida dele. Ele dá uma desculpa, não, essa parte, ele fala tranquilo, não, isso aqui eu não acho certo, isso que está na Bíblia está errado. O evangélico não. O evangélico é um cara que está na Bíblia está certo, somos nós que não sabemos interpretar. E isso torna muito mais fácil a doutrinação, porque você dando uma interpretação, na minha opinião, todas toscas, você dando a interpretação, você dando uma linha franca de argumentação, nem precisa ser complexa, mas precisa ser franca, precisa ser firme, você convence. Então é mais fácil doutrinar, convencer e governar uma população que possa ficar cada dia mais pentecostal, cada dia mais evangélica, cada dia mais protestante. Embora essa linha protestante para mim ela é um pouco vaga. Eu sou um protestante contra todas. Eu protesto contra todas. Então, assim, de bobos eles não têm nada. Eles estão bem cientes do que querem fazer. Eles já têm recursos para
angariar mais e mais jovens, o que é muito importante. Jovens, energia, disposição, tá? Eles são realmente diferenciados. Eu tenho que dar o braço a torcer. Tenho que dar o braço a torcer. Isso não me faz admirá-los. Faz lamentar. Faz lamentar. Essa energia, metade dessa energia que eles empenham, fosse ela usada para um contexto de inclusão, de limpeza. Esses meninos são meninos políticos, tá? Eles são políticos. Então eles não existe um contexto ideológico específico. Não existe. E pelo fator da juventude, é aquela coisa de preceitos duros e firmes, doa a quem doer. E isso é uma coisa difícil de combater. É uma coisa bem difícil de combater. Mas, enfim, eu ainda acredito que o bom senso não prevalecerá. Ele conquistará, o bom senso conquistará mais e mais espaço. E em algum momento ele vai ser levado em conta, ele vai ser levado a sério. Em algum momento o bom senso atingirá mais pessoas, atingirá pessoas suficientemente para nos guinar para uma linha um pouco mais humana. Não sei se eu vou ver, eu acho até que eu vou ver um início disso, mas pode demorar. Pode demorar. Agora, em 2017, perspectiva para 2018, melhora nenhuma. Continuaremos nos retrocessos. A máquina está ajeitadinha para deixar essa linha firmar mais os seus tentáculos. Então mais para frente teremos mais trabalho. Mas por enquanto é isso que dá para dizer. Sobre o nosso futuro, sobre as perspectivas não muito agradáveis do que poderá vir. Mas é claro, o que é sinal de melhora pode nos ajudar, a gente precisa de melhora imediata. Um abraço, gente, até mais tarde.